Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai estar abordando aí sobre a temática pipeline e iniciando pela seção 1, visão geral, a gente vai estar discutindo um tema que novamente ele está inserido no componente processador do nosso sistema de computação, sendo, como a gente já vem discutindo aí desde aulas passadas, que o processador é o componente responsável por executar as instruções e controlar os demais componentes. Então, recordando um pouco do que a gente vem vendo desde aulas passadas, o que a gente tem é que no nosso sistema de computação vão existir diferentes dispositivos e diferentes processos também. E aí, para definir qual desses dispositivos e qual desses processos devem ter prioridade na utilização dos recursos dos sistemas de computação, a gente define aí níveis de hierarquia. E aí, a gente já viu também na aula de processadores que as instruções, elas possuem um ciclo básico, e aí esse ciclo, ele vai estar trabalhando, vai passar aí por estados que vão desde o cálculo do endereço da instrução até a decodificação daquela instrução, calcular também os operandos para quando a instrução ela envolve a manipulação de algum dado, realizar a operação definida pela instrução e armazenar o resultado do processamento desses dados. E aí, por ser um ciclo, esse processo ele está sempre se repetindo. E aí, essa característica que a gente citou de existirem diferentes dispositivos e processos no sistema vai gerar necessidade de eventualmente ocorrerem interrupções nesse ciclo básico de instruções. Então, entrou determinada instrução, está passando aqui pelo ciclo, e aí surge um novo processo, um novo dispositivo solicitar alguma funcionalidade que tem uma prioridade maior. Então, o que deve ocorrer aí é um processo de interrupção, justamente para garantir que, como um dispositivo que realizou a solicitação de determinado recurso, como ele tem maior prioridade, ele deve agora passar a utilizar esses recursos. Isso aí é o que a gente vai estar discutindo, certo? Na aula de hoje. Então, iniciando aí na seção 2, o que a gente tem é uma nova definição do ciclo de instrução. Então, é uma definição que vai pegar aqueles conceitos que a gente já definiu na aula passada, mas vai mostrar novos conceitos também. Então, o ciclo de instrução com interrupção, o que a gente tem é que a gente realiza um processo de busca normal, como a gente já está habituado, Então, é basicamente realizar uma leitura na memória para ter a informação da instrução para a CPU, realizar a execução, que consiste em interpretar o código da operação e efetuar a operação indicada, e a interrupção em si, que aí a interrupção, quando ela está habilitada no sistema de computação, ela vai ocorrer de modo a salvar o estado do processo atual, processar a interrupção, e aí por que salvar o estado atual? Vai salvar o estado atual para que, após o momento em que o sistema de computação ele tenha realizado o processamento da interrupção, ele possa retornar ao estado em que ele parou. Então, o que a gente tem aí, observando por esse diagrama, é que a gente inicia aqui o processo e aí faz uma busca pela instrução, executa a instrução. Quando as interrupções elas estão desabilitadas, então fica aqui restrito apenas a esse ciclo de busca e o ciclo de execução. Mas quando elas estão habilitadas, após a execução da instrução, vai ocorrer a verificação se ocorreu, se houve alguma interrupção, e aí se tiver ocorrido, vai ocorrer aí o processamento dessa interrupção para depois voltar para a busca da próxima instrução. Nessa seção a gente também vai estar vendo aí um conceito de ciclo indireto,
e basicamente é adicionar, né? Antigamente o que a gente tinha aqui era um processo de ciclo de instrução que ele se baseava na busca e execução da instrução. A gente já falou aí um pouco sobre a implementação também do processo de verificação de interrupção e existe também esse processo de ciclo indireto. Então, ele é mais um subciclo no ciclo total, né, no ciclo geral da instrução, e ele é voltado para quando há necessidade de realizar acessos adicionais à memória. Então, realizar mais de um acesso de forma indireta, certo, na memória. E aí, para conseguir visualizar isso com mais detalhes e também até comparando com aquele ciclo, né, de estados que a gente já está habituado, o que a gente tem é aquele processo cíclico novamente, certo? Então, é realizado o cálculo do endereço da instrução, é realizada a busca da instrução, a decodificação, e aí depois desse processo aqui, né, ocorre aí o cálculo do endereço dos operandos, isso quando, né, a instrução ela necessita. Então, é realizado esse cálculo do endereço e aí esse operando, né, esses operandos eles são buscados na memória, então ocorre aqui o endereçamento indireto e aí se existirem múltiplos operandos vão ser realizados múltiplos subciclos desses, certo? Após ter buscado todos os operandos, ocorre aí a execução da operação em si e posteriormente ocorre também o cálculo do endereço do operando do resultado, que no caso, realizei todo o processamento da minha instrução e agora quero salvar o meu resultado. Então, calculo o endereço desse operando aqui de saída, passo o armazenamento do resultado, certo? Que aí vai conter também aqui a questão do endereçamento indireto e podem ocorrer múltiplos subciclos aqui. Após, né, ter terminado a execução da instrução e ter salvo o resultado, o que ocorre aqui é uma verificação se houve interrupção. E aí, se houver interrupção, vai aqui para o estado de tratamento da interrupção em si, para depois retornar para o ciclo novamente. Quando ele retorna aqui, ele pode voltar tanto para buscar a próxima instrução, que é quando houve aqui uma interrupção, e aí esse processo, ele aqui já estava finalizado, foi verificada a interrupção após o término da instrução, como também poderia ocorrer aquele estado, aquela situação em que é necessário salvar o estado atual. Então, se essa instrução aqui corrente não estivesse salva, né, não estivesse finalizada, o que ocorreria seria retornar aqui para o cálculo do endereço dos operandos para tentar, não é, continuar a execução da instrução até vir aqui para esse bloco, que seria o bloco para buscar a próxima instrução. Em relação ao fluxo de dados com novos ciclos, o que a gente tem aqui é uma análise do ciclo de busca, o ciclo indireto e o ciclo de interrupção. E aí, para isso, a gente vai estar supondo que a nossa CPU ela contém alguns registradores básicos, que são os registradores MAR para endereço, MBR para dado, PC para contar, né, o endereço do programa e IR para armazenar a instrução que está sendo executada. Então, analisando o ciclo de busca, o que a gente tem aqui é mais uma revisão do que já foi abordado em aulas passadas. E aí, o endereço que está em PC, ele é movido para o MAR, que é o registrador de endereço, e é conectado, né, ao barramento de endereço. Posteriormente, a unidade de controle ela vai realizar a requisição de uma leitura no barramento de controle, certo? E aí o resultado dessa leitura, né, no endereço que está armazenado lá em MAR, vai ser salvo no MBR e vai ser enviado aqui pelo barramento de dados. E aí, o que a CPU ainda vai fazer é pegar essa instrução
que está armazenado aqui temporariamente em MBR vai passar para IR, que é o registrador de instrução. Daí, o contador de programa, certo? O PC, o registrador aqui PC, ele vai ser incrementado em 1, baseado aí naquele princípio de que o código ele é sequencial, então a próxima instrução que possui maior probabilidade de ser executada em seguida é a próxima, então ocorre aí esse incremento de 1. E no ciclo de busca, o que a gente ainda tem é que vai ser examinado, né, o conteúdo aí de IR para determinar se existe algum operando com endereçamento indireto. E aí, se for verificado que de fato existe, o que vai acontecer aí agora é um ciclo indireto. Então, nesse ciclo indireto, o que a gente tem é que o processador ele vai buscar pelos n bits mais à direita da instrução que está armazenada lá em MBR. E aí, por que ele vai buscar especificamente, né, nesses bits mais à direita? Porque quando a gente vai fazer uma recordação da representação da instrução que a gente fez na aula passada, o que a gente tinha era um campo de opcode, depois um campo para os operandos, certo? Então, esses campos para os operandos, eles ficavam mais à direita. E aí a gente viu aquela representação, quando envolvia 3 endereços, 2 endereços ou um endereço. O caso, né, onde apresenta aí maior desempenho, apesar da complexidade também aumentar, é quando a gente tem apenas um endereço. Então, o que ocorre, né, é essa busca pelos n bits mais à direita, que é justamente onde vai estar armazenado o endereço dos operandos que devem ser buscados na memória dentro aqui desse ciclo indireto. E aí o que o processador faz é transferir esses n bits para o registrador de endereço. E aí, após isso, o que vai acontecer aí é que a unidade de controle ela vai fazer a requisição da leitura da memória e vai transferir a informação, né, que contém lá naquele endereço da memória que está lá em MAR para o registrador MBR, justamente para salvar esse operando que estava vindo aí de forma indireta. No ciclo de interrupção, o que a gente tem é que o conteúdo corrente de PC ele vai ser salvo. Então, em PC eu tenho aqui algum conteúdo que por conta daquela interrupção eu não quero perder. Então, esse conteúdo ele vai ser salvo, justamente também para a questão que a CPU ela possa retornar à sua atividade normal depois de realizar o processamento dessa interrupção. E aí o conteúdo de PC ele é transferido para o MBR, que é o registrador de dados, para ser escrito na memória, e aí é selecionada lá da memória em uma posição reservada, uma rotina, certo, para o tratamento dessas interrupções. Então, essa rotina ela é carregada no MAR, que é o nosso registrador aí de endereço, pela unidade de controle. E o valor de PC ele vai ser carregado com o endereço da rotina de interrupção. Então, ocorreu a interrupção, a CPU ela vai compreender que é uma interrupção, ela vai saber que tem uma posição reservada na memória que contém armazenado uma rotina para o tratamento de interrupções. Então ela realiza essa chamada da rotina para tratar a interrupção, e aí depois, né, de finalizar todo esse ciclo, como ele também salvou o valor de PC que estava corrente antes da interrupção, ele retorna para esse valor e aí continua o ciclo normalmente. Que aí é justamente nessa questão aí do próximo tópico. O ciclo de instrução vai começar após o processamento da interrupção com a instrução apropriada, a instrução que foi salva antes do tratamento da interrupção. E aí na seção 3 a gente traz aí o tema em si, né, da aula de hoje, pipeline
de instruções, e aí o que a gente tem é que pipeline é semelhante a uma linha de montagem de uma indústria e o grande e aí a grande característica de uma linha de montagem de uma indústria é que um produto ele vai passar por vários estágios de produção e aí mais de um produto ele vai poder ser trabalhado simultaneamente. Como, né, entrou um produto, como ele não vai estar ocupando todos os estágios até entrar e sair, né, dessa linha de produção, então vai ser possível mandar mais de um produto que vão estar ocupando estágios que são da linha de produção, mas que são independentes. Então, o que a gente tem é que a instrução, ela de fato possui vários estágios, e aí o pipeline ele vai surgir com essa proposta de permitir novas entradas em uma extremidade, antes que as entradas que foram aceitas previamente apareçam como saída na outra extremidade. Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui é aceitar o processamento, né, iniciar o processamento aí de novas instruções, antes que instruções que já foram aceitas antes, elas tenham seu resultado, elas sejam finalizadas, certo? Então, analisando aí, algo básico que a gente tem de processamento é basicamente a busca da instrução e a execução. Então, considerando aí esses dois estágios básicos, o que a gente tem é que o pipeline ele vai realizar a busca antecipada da instrução. Então, entrou uma instrução, realizei a busca, fui para o estágio agora de execução. O pipeline ele vai sugerir que antes que eu finalize o estágio de execução daquela minha instrução corrente, eu já realizo também a próxima busca. E aí, se os estágios, né, tanto de busca como de execução, tiverem a mesma duração, isso aí num caso idealizado, certo? Já adiantando, o que a gente teria é que o número de instruções executadas por unidade de tempo seria dobrado, justamente por essa questão de realizar o adiantamento da busca, certo? Então, conforme ilustra aqui a imagem que a gente tem, são a entrada de instruções no estágio de busca, e aí essas instruções, né, foram buscadas lá na memória e já tem elas disponíveis. Elas vão agora para o estágio de execução, e antes que saia aqui um resultado dessa execução dessa instrução, novas instruções elas já vão entrando aqui no bloco de busca. Entretanto, o que a gente tem aqui é que o tempo de execução geralmente ele é maior que o tempo de busca, principalmente pelo fator de que a instrução, né, a execução dela vai envolver aí o armazenamento e a leitura de operandos. Então, a depender do tipo de instrução, posso ter associado aí a ela muitos operandos, o que vai levar um tempo de busca na memória mais longo. E também tem a questão de que podem ocorrer desvios condicionais. E aí, esses desvios condicionais, eles iriam invalidar a instrução que está no processo no estágio de busca anterior. E aí essa instrução, ela teria que ser descartada justamente porque ocorreu um desvio. Então, teria que ser atualizado aí para a instrução que o desvio orientou. E aí, embora esses fatores eles reduzam potencialmente a efetividade, né, que a pipeline ela fornece, algum ganho de desempenho vai ser obtido com isso. E ilustrando aqui o que a gente teria nesse processo um pouco mais realístico é que vão, né, entrar novamente instruções aqui no estágio de busca, e aí após sair aqui da busca, elas vão para o estágio de execução, ficam aqui em espera, né, enquanto não sai o resultado, e aqui também em espera no processo de busca enquanto a instrução não está disponível. E aí aqui no processo de execução, quando é solicitado um novo endereço, ou seja, quando ocorre aí um desvio condicional ou então uma solicitação para leitura ou armazenamento, né, algo que envolva um novo endereço, o que ocorre é que tem que ser
realizado aqui o descarte da instrução que está no estágio de busca para fornecer local, né, para se trabalhar com esse novo endereço. Daí, para ilustrar um pouco mais a pipeline, a gente vai estar trabalhando aí com processamento de instruções em 6 estágios. Então, até agora a gente viu aí o processamento com 2 estágios: o estágio de busca e o estágio de execução. Aqui a gente vai, né, tem essa questão de que para se conseguir maior desempenho, a pipeline ela deve ter um número maior de estágios. E aí nesse exemplo a gente vai estar trazendo justamente isso. Então, algumas instruções básicas. Então, as instruções, né, os estágios que a gente... Então, os estágios que a gente vai estar trabalhando aqui é o estágio de busca da instrução, que é justamente buscar na memória e armazenar em algum local temporário no processador. O estágio de decodificação daquela instrução, saber o que é que aquela instrução quer que seja realizado com os dados. Calcular os operandos, então quais dados vão ser manipulados e descobrir aí qual é o endereço deles para trazer eles também para um local temporário na CPU. Realizar, né, a busca desses operandos, que é justamente calcular os operandos, descubro qual é o endereço que eles estão armazenados na memória e aí faço a busca desses operandos. Executar a instrução em si e realizar a escrita de operandos, que é justamente fiz o processamento dos dados e aí quero salvar agora aquele resultado na memória. Então seria aí nesse estágio de escrita de operandos. Daí, o que a gente tem nesse exemplo aqui, né, um conjunto aqui de 9 instruções sendo executadas, né? Aqui a gente percebe cada uma delas seguindo aqueles 6 estágios que foram definidos para a instrução, certo? A gente está supondo aqui um processador com 6 estágios de instrução. Então, de início, o que a gente percebe aqui é que houve uma redução, né, de uma unidade aí, de um fator de tempo que seria de 54 unidades de tempo para 14 unidades de tempo, empregando o conceito de pipeline, porque se não fosse empregado aqui o conceito de pipeline, como cada instrução ela deve passar pelos 6 estágios, e a gente está supondo, né, que esses estágios eles possuem a mesma duração de tempo, o que a gente teria aqui é como ocorre aqui, a gente tem um total de 9 instruções. Cada instrução deve passar aí por pelo menos 6 unidades de tempo, uma unidade de tempo para cada estágio. Então, teria um total de 9 vezes 6, que daria 54 unidades de tempo. Mas aí, como a gente está utilizando pipeline, né, como antes de terminar uma instrução, conforme o estágio ele vai ficando vago, a gente vai adiantando uma nova instrução, a execução de uma nova instrução. O que a gente faz aqui é garantir uma otimização em tempo de processamento. E aí, a grande dificuldade para aqui é que a gente vem supondo um modelo idealizado. Então, quando a gente está em um sistema real, a gente tem que esses estágios eles possuem tempos com duração possuem duração diferente. A gente tem também a questão de que desvios condicionais eles podem invalidar diversas buscas que estão sendo realizadas. Isso aí a gente vai estar vendo já no próximo exemplo. E a gente tem também que a ocorrência de interrupções elas podem invalidar também processos que já foram inicializados. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem é que a instrução 3, ela é um desvio, ela se trata, né, de um desvio condicional para a instrução 15. Então, faço aqui na minha instrução 1, realizo todos os 6 estágios, na instrução 2 também. Na instrução 3, quando eu termino ela,
eu vi, né, o meu processador viu que lá no final da instrução ocorria aí um desvio condicional para a instrução 15. Então, por mais que aqui na instrução 4, 5, 6 e 7 eu houvesse iniciado todo o processo no estágio, todos esses processos aqui eles seriam descartados, porque houve, né, esse desvio aqui para a instrução 15. E aí, com penalidade aqui, o que a gente tem é que nenhuma instrução ela foi completada durante as unidades de tempo que vão desde aqui o tempo 9 até o tempo 12. Então, a última, né, que foi finalizada aqui foi a instrução 3 no tempo 8, e aí a próxima que vai ser finalizada é a instrução 15 aqui no tempo 13. Então, todo esse processo aqui de 9 até 12, ele não conseguiu, né, finalizar nenhuma instrução. E aí, né, ocorreu esse desvio, ocorre aí, a gente não consegue ter uma previsão para o resultado dessa instrução de desvio. Então, a gente não consegue prever, né, quando essa instrução aqui vai terminar para retornar pro ciclo normal. E aí, outro problema que a gente tem aqui também é que o estágio CO, que é o estágio do cálculo dos operandos, né, saber qual é o endereço que os operandos estão na memória, ele pode depender do conteúdo de algum registrador que pode ser alterado por uma instrução anterior de pipeline. Então, é necessário aí que o sistema de programação ele implemente alguma lógica para verificar se há essa dependência de valores, né, que estão aí em algum registrador que ainda podem sofrer alteração na pipeline, para evitar convergência nos dados. E aí, pessoal, finalizando aqui a aula, né, trazendo algumas considerações, o que a gente tem é que pode ocorrer aí o aumento do tempo total para a execução de uma única instrução devido a alguns fatores, que são os fatores do uso intensivo de desvio. Então, eu executei uma instrução que ela realiza um desvio, e aí dentro daquele desvio podem conter também, né, outros desvios. Então, para concluir aquela instrução que originalmente que foi a primeira a gerar o desvio, pode ocorrer aí um tempo muito grande para finalizar ela. Pode haver dependência também de acessos à memória e também de movimentação de dados entre áreas de armazenamento temporário. Então, esses três fatores aí, o uso intensivo de desvios, a dependência de acesso à memória e também a movimentação entre áreas de armazenamento temporário, eles podem aumentar e muito o tempo total da execução de uma instrução. E aí a gente viu, né, que pipeline se trata de uma técnica muito poderosa para aumentar o desempenho dos processadores, mas que ela vai necessitar de um projeto cuidadoso para alcançar os resultados sem garantir uma complexidade razoável, certo? E aí, para finalizar de fato, né, alguns exercícios. Então, na questão 1, vocês vão descrever aí os principais aspectos de um ciclo indireto. E na questão 2, vocês vão discutir quais as vantagens de pipeline e no que ela se baseia para garantir, para conseguir gerar maior desempenho. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, certo? E até a próxima aula.